Eu troquei de carro e comprei o carro financiado. Não 100% financiado, eu aproveitei uma oportunidade na hora da troca que a vendedora me propôs, eu poderia parcelar, financiar uma parte da aquisição do carro. Dei meu carro antigo, paguei uma parte em dinheiro e financiei o restante. E aí você vai me perguntar, Mira, mas por que você financiou? Não era mais fácil? Não era mais barato pagar à vista? Nem mais fácil, nem mais barato. Eu perderia dinheiro pagando à vista, só que para chegar a essa conclusão, eu já tinha na minha cabeça, quando a vendedora me propôs, eu já tinha uma ideia de como seria. Só que aí eu fui para casa, fiz as contas, criei essa planilha aqui que eu vou mostrar para vocês agora nessa aula de hoje. Vale a pena financiar? Nesse caso, valeu muito a pena, principalmente porque a gente está com a taxa de juros muito alta. Isso foi no mês de novembro, então a gente vem aqui para a planilha e a proposta era, eu poderia pagar R$ 108.597 à vista ou 24 parcelas de R$ 4.711,38. O que acontece? Tinha uma proposta também de 36 meses, mas eu falei, não pretendo ficar tantos anos com o carro, depois de alguns anos a gente troca. Eu pensei, beleza, 24 meses é um prazo legal. Primeira coisa que eu fiz, eu somei todas as 24 parcelas e vi que eu pagaria R$ 113.073,12. Isso de fato é o que eu vou gastar. Embora seja um parcelamento sem juros, você tem uns custos ali, sempre tem. Eu fui gerente de banco e o Banco do Brasil na época fazia parcelamento sem juros, que na verdade tinha um custo embutido pequenininho. Outros bancos também faziam, só que dava uma diferença grande. Eu já sabia disso. Só que eu peguei e somei para ver se essa diferença entre todas as parcelas somadas frente ao valor à vista, se era uma diferença grande. Por quê? Porque eu vou pegar os 108 mil, vou deixar ele investido para fazer o quê? Para poder correr atrás dessa diferença. Eu tenho que deixar o dinheiro investido para que a rentabilidade dele seja maior do que essa diferença entre o pagamento à vista e o pagamento parcelado. Maior para que eu tenha algum ganho e justifique essa manobra. Só que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, esse dinheiro aplicado é dele que eu vou tirar as parcelas. Eu não vou tirar do meu bolso, porque aí essa simulação ela não faria sentido. Eu estou colocando mais dinheiro, eu estou interferindo na matemática. O dinheiro tem que trabalhar sozinho e ele tem que pagar as parcelas. Essa era a primeira premissa. E a terceira coisa, que é o mais importante e que a maioria das pessoas não falam para vocês na internet, é se esse dinheiro vai ficar investido num juros de, por exemplo, taxa Selic, CDI, 100% CDI, a Selic está no trajetória de queda. Então ela vai cair. Eu sei que o dinheiro vai render menos ao longo dos próximos meses, durante esses 2 anos. Eu vou simular o quanto eu acho que a Selic vai cair para ver se mesmo assim eu tenho um cenário favorável para deixar o dinheiro investido. E foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei, primeiro mês, R$ 108.597 investidos. Ao final desse mês, eu tenho uma parcela para pagar, R$ 4.711. Por que ao final? Porque quando eu assinei, dali a um mês eu pago a primeira parcela. A primeira parcela não é paga à vista. Por quê? A entrada foi dada em dinheiro e mais o carro antigo. Só o restante foi financiado e a primeira é para 30 dias. Eu já fiz a proporção da taxa mensal. Eu peguei a taxa anual de 15% e proporcionalizei. Como é que faz isso? Pega a taxa, 1 mais a taxa, eleva 1 sobre 12 menos 1 e aí eu trago para a taxa mensal. Mira, mas a taxa não é 15, é 14,9. Não tem problema, vamos considerar 14,9. Isso foi no mês de novembro. Naquele mês não teve reunião do Copom para decidir a mudança da taxa de juros. A reunião foi em dezembro. Uma outra coisa que é importante, esses cálculos, eles são aproximados, não é o cálculo exato. Por quê? O CDI ele vai render todos os dias. Então, para saber exatamente quanto vai render o dinheiro, eu deveria fazer a conta dia a dia por dia útil e proporcionalizar, mudando exatamente na quarta-feira seguinte, após a decisão do Copom. Quando o Copom cortar os juros, cortou os juros na terça-feira, na quarta-feira seguinte, passa a valer essa nova taxa. Aí eu teria o valor exato. Só que vai me dar muito trabalho porque eu tenho que projetar todas as reuniões futuras e pro ano de 2027 eu não sei nem o dia exato. Acaba ficando muito difícil de fazer essa projeção, por isso que eu peguei e considerei pelo mês. Não vai dar uma diferença tão absurda assim. A grande questão que eu queria saber é qual o valor que eu vou receber no final das contas, pagando tudo, qual o montante de dinheiro eu vou receber. Se ele for um montante significativo como foi, valia a pena fazer
fazer o financiamento e eu fiz. E aí eu peguei novembro, 14,9 é o CDI. Dezembro, reunião do Copom. O Copom manteve o CDI em 14,9. Não é a Selic meta é 15, o CDI ele é 0,10 abaixo, então 14,9. Depois tivemos reunião em janeiro, foi mantida a taxa de juros em 15%, ou seja, CDI em 14,9. Próxima reunião é só em março, então em fevereiro 14,9 ainda. Em março já sabemos que vão cortar a taxa Selic. Aí você fala, Mira, mas lá naquela época, em novembro, você não sabia. Eu não sabia, mas eu fui reduzindo a taxa Selic de forma conservadora para que ela fosse caindo. Inclusive, eu já considerei corte já em março, já pensando que ia cortar para chegar no final de 2026, ali nos 12,25. Mira, da onde você tira essas informações? Ah, você é oráculo, sabe tudo de cabeça? Não. Existe um caminho muito simples. Eu não preciso adivinhar a taxa Selic. Já existe um instrumento que é uma pesquisa de mercado, onde todo mundo da economia dá essas informações, que é o Boletim Focus. Você entra no Google, bota Boletim Focus, relatório de mercado Focus, vai te jogar para o site do Banco Central. Você clica, vai abrir esse relatório aqui. O relatório do Focus, ele tem lá como a primeira previsão é o IPCA, depois o PIB, depois o dólar e depois a Selic. Qual é a expectativa do mercado? Já era ano passado, que a Selic vai terminar 2026 em 12,25. 2027 em 10,5. É o que o mercado espera. Como esse financiamento vai até o final de 2027, beleza. Para final de 2028, 10%. Então, de 2027 para 2028 não teria muita diferença. Eu já sei que, na minha simulação, a reunião lá de dezembro vai cortar a Selic para 12,25 ou ela estará em 12,25. E no final de 2027, ela estará em 10,5. Aqui eu fiz a simulação com 10, ou seja, ainda menor, rendendo menos. E o que você tem que fazer sempre é simular. Bem, não cortou a Selic até agora, eu acho que em março de repente corta e abril repete e aí deixa 14,5 em maio, porque não tem reunião, e em junho de repente corta para 14%, mantém 14%. Se vocês olharem, esses valores são maiores do que os valores que eu tinha feito na simulação. Por quê? Porque quanto menor a taxa que eu estou propondo, menor será a correção do valor investido, menor será os juros que eu vou receber, mais conservador eu estou sendo. Aqui eu já estou fazendo essa simulação mais próximo do que pode acontecer. E é lá na reunião de agosto, vamos dizer que vai para 13,50%, depois 13%, depois mantém 13% em outubro porque não tem reunião, aí novembro vai para 12,5% e dezembro 12,25%. É uma possibilidade, são cenários possíveis, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu fui cortando de meio em meio e aí cheguei a 12,25%. É uma possibilidade. Em janeiro de 2027 eu vou dizer que vai cortar meio ponto, vai voltar a cortar meio ponto, só para ser mais conservador. Então vai para 11,75, depois 11,50, 11,50, 11,25, vai cortando de meio em meio, 11%, 11%, depois 10,75, termina o ano em 10,50, como a gente viu na previsão do Boletim Focus. Mira, mas não é esse valor exato, tem o 0,10, beleza, ainda vou tirar o 0,10. Beleza, já tirei o 0,10 para ficar exatamente o 100% do CDI. Lembrando que esses valores são aproximados, porque o certo seria fazer dia a dia por dia útil, só que como tudo é muito estimado, esse preciosismo de fazer no dia útil não ia mudar assim tanto, porque a gente vai errar essas projeções, porque não dá para saber exatamente quanto será a Selic em cada reunião pelos próximos 2 anos e quanto eles vão cortar exatamente. Então aqui é só uma ideia, porque o que eu quero saber é isso que está aqui embaixo. Quanto vai me sobrar de dinheiro? Depois que eu pagar a última prestação, ainda me sobra R$16 mil. Então, fazendo o investimento do dinheiro e pagando a prestação, ainda me sobra R$16 mil. Eu vou pagar tudo e ainda vou ganhar R$16 mil. Essa foi a grande jogada. Vai pagar uma série de outras coisas do carro, seguro, IPVA, um monte de coisa, com o dinheiro que não teria, que não entraria.
mas eu deixei o dinheiro aplicado. Mesmo sabendo do corte da Selic, mesmo sabendo da redução de tudo isso, é mais interessante deixar o dinheiro investido do que você pegar e pagar à vista. E isso aqui, essa simulação, ela também é interessante para quando você pensa em fazer um consórcio. Ah, porque o consórcio de carro não tem juros. Tem um monte de montadora fazendo promoção aí sem juros. Ah, mas você tem que dar uma entrada. No consórcio você tem que dar o lance, senão você não pega a carta. Você tem que... Ou então você tem que dar a sorte de ser sorteado. Muito mais vantajoso você pegar e fazer um financiamento sem juros. Não caberia aqui essa comparação, porque tanto no consórcio quanto no financiamento, você teria que dar uma entrada relevante, e aqui eu estou comparando com o dinheiro que eu já tenho, numa condição de que eu poderia pagar à vista. Mas fica aqui a ideia das contas para você. E se você é membro da comunidade Mira, essa planilha está lá dentro das planilhas da comunidade Mira, é só você acessar e fazer a simulação aí do que você pretende comprar. Essa ideia serve para qualquer coisa que você queira comprar. O ideal é você fazer num cenário mais de curto e médio prazo. Se você fizer isso com financiamento imobiliário para 30 anos, você não sabe quando serão as reuniões do Copom e fica muito difícil de estipular a Selic para daqui a 30 anos. Mas para até uns 4 ou 5 anos, simulação de financiamento, de compra de qualquer coisa, você consegue usar essa mesma lógica, tá? Então, entra lá na comunidade e baixa. Se você não é da comunidade Mira, tem um link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, pagar com 40% de desconto. O preço normal é R$ 997, vai sair a R$ 598,20 para você com desconto, pagamento anual e todas as outras renovações com preço travado. Você não aumenta o preço da sua renovação, vai ser sempre esse preço por quanto tempo você quiser renovar. Essa é só uma das milhares de coisas interessantes que tem dentro da comunidade. Tem carteiras recomendadas, tem aula, vários cursos, organização financeira, investimentos, organização dos investimentos, lives, tem um monte de coisa, tudo que você precisa para atingir os seus objetivos está dentro da comunidade Mira. Fica o meu convite para você participar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque vale a pena fazer essas continhas para você ganhar mais dinheiro. E claro, vou te esperar no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.